Na 21ª hora tenho agora, como prometido, Garcia Pereira, um dos advogados mais conhecidos da opinião pública, a par da sua capacidade oratória e da sua histórica militância e liderança do PCTP-MRPP, o partido que em 2011 foi o mais votado entre aqueles que não conseguiram eleger deputados para o Parlamento. Nas primeiras duas perguntas que já tive a oportunidade de colocar a Garcia Pereira, há pouco no Jornal das 8, e renovo os cumprimentos e obrigado por estar connosco, falou da necessidade de uma revolução, no sentido de que é preciso mudar muito, ou quase tudo, em Portugal. Quais é que seriam os principais e primeiros passos dessa revolução? E faço esta pergunta no sentido de tentar interpretar um pouco melhor o seu pensamento político e a sua lista de prioridades, digamos assim, perante a forma como lê a realidade política, económica e social do país. Sim, senhor. Boa noite. Antes de mais, a questão de fundo, se quiser, é necessária a revolução para os trabalhadores, para os operários se emanciparem da exploração e da opressão de que são vítimas. Mas nesta fase atual, esse processo passa primeiro por unir todas as forças democráticas e patrióticas para expulsarem, correrem com o governo de traição nacional que tem destruído o país, libertarem o nosso país, do jugo da Europa alemã e reconquistar a soberania e a independência nacionais, que foram completamente destruídas, primeiro pela entrada na União Europeia, depois pelo euro e depois pela dívida, que são, aliás, eu queria dizer isto, são, aliás, os temas que são os temas tabus nesta campanha. Antes do 25 de Abril havia censura, não era permitido falar, exceto nos períodos muito concentrados no tempo, umas farsas eleitorais, durante as quais, embora de forma limitada, em salas pequenas e cheias de pidos e de legionários, se podia discutir quase tudo, com exceção de um tema. Esse era absolutamente tabu, era a guerra colonial. Foi a guerra colonial que derrubou o regime fascista. Atualmente nós estamos numa situação semelhante, em que nas eleições, na atual situação, há 3 temas tabus que não se podem discutir. Deixa-me tomar nota. Os temas tabus são a necessidade de não pagamento de uma dívida que não foi o povo português que contraiu, nem foi contraída em seu benefício. Quem foi? A necessidade, quem a contraiu, essa dívida resulta, por um lado, da transformação do nosso país, de um país que tinha uma estrutura produtiva, pela venda dos nossos principais recursos aos países mais ricos da Europa e pela distribuição completa da nossa capacidade produtiva e depois pela imposição do euro. Não sido indiretamente pelos portugueses através das pessoas que eles elegeram para governar. Nenhum elemento do povo fica a dever nada a ninguém e quando fica, porventura não paga a prestação da casa ou do carro, o banco ou o dono do empréstimo vai lá buscar o bem. Portanto, não há nenhum cidadão português, nenhum elemento do povo português tenha ficado a dever. A dívida que nós temos hoje resulta, em primeiro lugar, exatamente daquele processo. Mas então, nem aqui, nem em nenhum outro país. Não, as dívidas ditas que se pretende impor, cujo pagamento se pretende impor aos respectivos povos, não foram contraídos por elas. E é preciso dizer, falemos aqui do caso português. O que aconteceu foi isto. Portugal era um país que tinha uma estrutura produtiva que tinha criado no quadro de uma associação de países, a EFTA, que se baseava num princípio de igualdade dos países entre si e na possibilidade dos produtos oriundos de um país poderem entrar no outro, mas conservando cada país foi há 70 a sua anos. moeda. Peço desculpa, não foi há 70 anos. Mas que permitia, de facto, a um país como o nosso, criar uma estrutura produtiva, um eixo produtivo, sensivelmente de Setúbal até Braga, com base nos nossos setores tradicionais da produção, e não só, a indústria conserveira, a indústria agroalimentar, a indústria metalúrgica, metalomecânica, etc. Depois, com o primeiro governo constitucional, sem que a nenhum português tenha sido perguntado se queria entrar na CEE, isto é, sem nenhum mandato de nenhum elemento do povo português, o Dr. Mário Soares, quando o PS ganhou as primeiras eleições para o primeiro governo constitucional, apresentou no Parlamento um programa de governo que tinha uma linha que dizia opção europeia. Quando esse programa foi adotado, o que o Dr. Mário Soares fez foi a correr pedir a adesão à CEE. Seguiram-se 9 anos de negociações, porque inclusivamente a CEE e a Espanha impuseram que as nossas negociações estivessem paradas, à espera que o processo de Espanha acabasse. Quando finalmente foi subscrito e assinado o acordo de adesão à CEE, desculpe, isso não se costuma falar, mas é necessário falar. Os portugueses descobriram que essa adesão tinha consistido numa coisa que o MRPP foi a única força política a dizer na altura. Não foi Portugal que entrou na CEE, foi a CEE que entrou em Portugal. Ou seja, venderam os nossos mais importantes recursos aos países mais ricos da Europa. E, portanto, o que se seguiu foi uma lógica de os senhores agora não se preocupem com a agricultura, que a agricultura agora é com a França. E os dinheiros que vieram da União Europeia, em vez de terem servido para financiar a modernização e o apetrechamento da nossa agricultura, serviram foi para financiar o abandono dos campos, o arranque das árvores,
o abate das árvores, o arranque das vinhas. Pescas, os seus agora não se preocupem com isso, que isso é com a Espanha. E os dinheiros que vieram da União Europeia, em vez de terem servido para renovar a nossa frota de pesca, serviram foi para financiar o abate das embarcações. Indústria é com o norte da Europa. E isto determinou que, em escassos anos, o nosso país, que tinha uma estrutura produtiva na altura do 25 de Abril, em que a indústria contribuía para a riqueza nacional com 40%, a agricultura com 30%, e o setor terciário dos serviços com 30%, fosse transformado num país mas também em éramos 13% apontados como um da dos indústria... países mais isolados do mundo. Não, já lá vamos. 13% da indústria, 2% da agricultura e 85% de serviços. Ou seja, nós fomos transformados num país que não produzia nada, nem produz nada, e tem praticamente de importar tudo. Um país que tem que importar tudo é necessariamente um país endividado. Depois, na sequência disto, entra em cena o Sr. Euro. E o Sr. Euro significou o desastre absoluto para o nosso país. Torna a verificar-se o processo político em que não é perguntado a um único português se ele quer entrar no euro ou não. E nas suas costas é imposta a adesão a uma moeda que é um sistema de união económica e monetária que foi um desastre para o nosso país. Por um lado, porque representou a imposição de uma moeda demasiado forte para uma economia fraca, incipiente e aberta como a nossa, e tornou muito difícil as nossas exportações. Pois houve muitos alertas não nessa houve muitos alertas, peço desculpa, houve alguns alertas e aqueles que levantaram, aqueles que levantaram os problemas foram acusados de isolacionistas, de adeptos do regresso ao passado, etc. Mas a imposição dessa moeda representou que nós passámos a ter uma enorme dificuldade em escoar os nossos produtos na exportação e a tornou mais fácil importar do que produzir cá. Mas repare, acha mesmo que é possível revogar estas decisões? É absolutamente possível. Não há nada que seja impossível quando um povo quer recuperar a sua liberdade e independência. Isso, peço desculpa, mas isso é o discurso dos traidores à pátria. São exatamente daqueles que, na Segunda Guerra Mundial, quando as tropas de Hitler invadiram França, pregavam que não se podia resistir à invasão germânica porque era muito forte e mais valia colaborar com ela. Os germanófilos e os colaboracionistas foram para Vichy. Os patriotas ficaram a combater e tinham a razão do seu lado. Dr. Garcia Pereira, com essa convicção que lhe é reconhecida... Mas deixe-me só terminar para explicar o seguinte, é porque o euro significa... Mas deixe-me só contrapor isto, que acabou de dizer que o discurso com o qual eu estava a interpelá-lo é o discurso dos traidores à pátria. Dos germanófilos, exatamente. Traidores à pátria e germanófilos. Eu pergunto-lhe se então, como é que que explicação é que tem para o facto de, nas últimas eleições, nomeadamente, ter tido cerca de 62 mil votos e esta mensagem, apesar da sua extraordinária capacidade retórica, não chegar a mais gente. As outras pessoas estão todas enganadas? Que esses temas são temas... Não, é muito simples. Estão todas enganadas? Se me permitir, eu respondo. Como percebeu, não estou a interrompê-lo. Deixe-me só terminar a dizer o seguinte. O euro não significa apenas aquilo que eu disse há bocado, significa outra coisa. É que o país fica privado de tomar qualquer medida, em termos monetários, em termos cambiais, em termos orçamentais, em termos financeiros, em termos económicos, porque fica privado da capacidade de decisão dessa matéria. Sim, isto é um país como o nosso, mas viu agora quando tentaram fazer isso e os cenários foram colocados na Grécia, chegaram à conclusão que a revogação do euro e a reintrodução do dracma seria catastrófica. Não, é o contrário. Peço desculpa. A experiência da Grécia o que demonstra, da Grécia o que demonstra é exatamente o oposto disso. O que eu conheço são as declarações dos membros do governo que dizem que os custos seriam absolutamente catastróficos. Não é verdade. À exceção de Yanis Varoufakis. Daqui a pouco invertemos os papéis de Alberto Carvalho, faz o favor de dar as respostas, não são as minhas. Deixe-me dizer o seguinte, não é verdade isso. O que a experiência grega demonstra é uma outra coisa. É que não é possível combater a austeridade permanecendo no euro. Não é possível recusar um processo de destruição do país e da transformação daquilo que nós somos hoje e que convém voltar a referir. Nós somos hoje um país que tem 2,5 milhões de pessoas a viver abaixo do limiar mínimo de pobreza. Um país onde 1/3 das crianças passa fome. Um país onde temos qualquer coisa como 1.300.000 desempregados, só o dobro das estatísticas mentirosas e manipulatórias oficiais do desemprego. Um país onde temos cada vez mais pessoas doentes, velhos abandonados à sua sorte. Temos 1 milhão de pessoas sem médico. Um Serviço Nacional de Saúde foi completamente destruído. Um país onde imigram por ano 130 mil pessoas, a maior parte das quais os nossos jovens e do mais altamente qualificado que existe. Nós somos hoje um país de esfomeados, de desempregados, de doentes
E não temos que ser isso. E somos, exatamente devido à lógica do pagamento da dívida, que é a forma de pôr os trabalhadores portugueses a pagar as dívidas que foram contraídas pelos governos e pelos banqueiros. Falta o terceiro tabu. O terceiro tabu é a questão da União Europeia e da necessidade da saída da União Europeia. Se me permite, eu gostava de referir aqui a experiência da Islândia, que é outra experiência de que não se fala em Portugal. E por isso é que eu dizia que nós hoje estamos numa situação similar à que se vivia antes do 25 de Abril. Porque temos uma campanha eleitoral onde se discute tudo. Ainda bem que eu deixo falar, então. Onde se discute tudo, onde se fala sobre tudo, exceto discutir até ao fim os temas que são fundamentais, são os problemas que afetam verdadeiramente o povo português. O que está hoje em curso, no quadro da União Europeia, é o confisco dos nossos principais recursos, à cabeça dos quais está o nosso mar. A União Europeia está, neste momento, com a conivência e a cumplicidade traidora dos nossos governantes, a criar um conceito de mar azul ou de mar europeu que significa que deixa de haver os mares nacionais. Porquê é que utiliza tantas vezes a palavra traidor, traição? Porque é o que se trata. Do que se trata. Trata-se de vender a nossa pátria a interesses estrangeiros. Quando um governante português vai lá fora e aceita que a União Europeia imponha um conceito de mar europeu que significa que quem passa a mandar nos nossos mares, e os mares portugueses, convém recordar, são qualquer coisa como 4 milhões de quilómetros quadrados. Se nós metermos a nossa zona económica exclusiva, a plataforma continental, a sua parte ocidental em cima de Lisboa, a parte oriental vai para lá de Moscovo. É um recurso enorme do ponto de vista das pescas, do ponto de vista dos metais preciosos, do ponto de vista do próprio tráfego marítimo, etc. Ora, quando um governo aceita que, em nome da criação desse mar europeu, nós deixemos de ter o domínio sobre aquilo que é o nosso principal recurso para passar a ser gerido pela Sra. Merkel, isto não tem outro nome que não seja traição à pátria. E mais, é preciso dizer que ainda por cima, neste momento, o que está a acontecer é que a Espanha, por um lado, está a tentar comer uma fatia, a partir do momento em que descobriu que no canhão que vem do continente africano até às Canárias há vestígios de gás natural e de petróleo, está a tentar comer uma parte desse nosso mar, e, por outro lado, os Estados Unidos, no âmbito das negociações super secretas que os nossos governantes têm mantido nas costas dos elementos do povo português, completamente silenciados, o governo norte-americano quer rapar a fatia ocidental do mar, digamos, da região autónoma dos Açores. E, portanto, não é possível a um país como o nosso, repare bem, não é possível a um país como o nosso aplicar um plano de desenvolvimento da sua economia designadamente aproveitando aquilo que são as suas maiores vantagens competitivas. Mas como é que, assim, vamos aceitar, do ponto de vista teórico, que tudo o que disse faz sentido e é factual. Eu desafio-o a pôr, não ponha termos teóricos, desafio-o a questionar os números que eu tive a dar. Não inverto agora os termos, sim, não inverto ao Dr. Garcia Pereira os termos da conversa. Como é que isso se resolve? É pegando em armas? Não. Vamos lá ver uma coisa. O que eu disse, e volto a dizer, o que é indispensável neste momento é unir todas as forças democráticas e patrióticas do nosso país. A esquerda nunca esteve tão dividida como hoje? A esquerda nunca esteve tão dividida como hoje, porque esse conceito, vamos lá ver, também é um conceito errado. Não pode ser aquela classe que é representada pelos partidos que têm estado em regime de casa de alterno no poder em Portugal, ou seja, o PS e o PSD, sozinhos, coligados entre si ou coligados com o CDS, é a classe média que foi precisamente completamente cilindrada pelas políticas de austeridade, ou seja, pelas políticas levadas a cabo por esses partidos. Mas ouviu há pouco a declaração de Paulo Portas dizendo, falando à classe média, que mais vale um pássaro na mão do que dois a voar? Pois, essa é uma outra conversa para eludir o essencial da questão. E o essencial da questão é que quem tem que conduzir a política de defesa da independência nacional não pode ser essa classe média. Porque essa classe média tem pontos de vista que conduziram ao desastre na Grécia. Qual é a grande lição que se pode tirar da Grécia, da experiência grega? A grande lição que se pode tirar da experiência grega é que se é a classe média que foi precisamente liquidada e chicoteada pelas políticas de austeridade, que vai depois tentar criar uma alternativa, essa alternativa é completamente falsa. Essa alternativa não tem base de sustentação, porque não é possível combater a austeridade, combater o desemprego, promover o desenvolvimento económico, se aceitar a lógica do pagamento da dívida e se aceitar a lógica da permanência no euro. E o erro do Syriza foi exatamente alimentar essa ilusão. E o que no final se retira... 2 em 1. Exatamente, e o que não é possível, de facto, dizer nós não pagamos uma dívida que não fomos nós que contraímos, não foi o povo português. Atenção, o memorando da Troika, nós temos aqui muitas questões para discutir porque nunca se discutem. Mas o que é que fundamentalmente o memorando da Troika permitiu? Permitiu transformar em pública
uma dívida que era, no essencial, privada dos bancos. E aquilo que nós temos estado a assistir foi os bancos estavam falidos e o dinheiro necessário para recapitalizá-los e voltar a pôr nas mãos dos capitalistas foi transformado em dívida pública, para que sejam os trabalhadores portugueses a pagar do seu bolso o encher dos bolsos dos capitalistas. Todos os anos, mercê das políticas de austeridade, passam 6 mil milhões de euros dos bolsos dos trabalhadores para os bolsos dos capitalistas e dos credores. Deixa-me colocar-lhe aqui uma última questão, Garcia Pereira. É muitas vezes apontado como um dos últimos maoístas. Enfim, maoístas, para os mais jovens, é o pensamento político. Eu sou um marxista-leninista. E tenho muito orgulho nisso. Sim. O maoísmo era uma adaptação chinesa do marxismo-leninismo. Eu sou um marxista-leninista português. Influenciada pela ação e pelas ideias de Mao Tse-tung. A China continua a chamar-se República Popular da China. Mas eu gostava de ouvir a sua opinião sobre esta circunstância absolutamente factual de termos grupos económicos chineses a comprarem tudo o que podem, nomeadamente em Portugal. Agora vai o novo banco, que um dia destes o Governo está a pagar para levar o novo banco. Sim, e... Como é que encara este movimento de fluxo de capitais? Mas respondo-lhe com todo... Mas acho muito curioso que nós nos afastemos da questão do euro, da questão da europeia e da dívida, para irmos para essa problemática. Mas eu não fujo a ela, respondo com toda a clareza. No último minuto e meio Se da há nossa uma conversa força política em Portugal que denunciou que exatamente aquilo que se passou na China foi a transformação de uma experiência do socialismo numa experiência de capitalismo de Estado agressivo e que o regime que existe no caso na China é um regime capitalista e um capitalismo agressivo e imperialista, foi exatamente o MRPP. Por isso eu lhe estava a dizer, e disse-lhe na primeira pergunta, que fomos nós que denunciámos isso e quando ocorreu o massacre de Tiananmen, a única força política que tinha autoridade em Portugal para poder dizer aquilo é a atuação de uma ditadura social-fascista era exatamente o MRPP. Mas, se me permite, eu volto ao mesmo. Aquilo que hoje é absolutamente essencial é a constituição de um governo de unidade democrática, onde todos os partidos, sindicatos, universidades, associações culturais e recreativas, personalidades que amam suficientemente o seu país para não aceitarem esta venda a retalho de Portugal e a sua destruição completa. E mais do que isso, o empenhamento não é da próxima geração, das próximas 2 ou 3. O tema tabu é a dívida. São 225 mil milhões de euros, que vencem este ano 7,5 mil milhões de euros de juros e que vão subindo sucessivamente esses juros até chegarem, no ano de 2020, 17 mil milhões. Nem os partidos que têm estado a alternar no poder, nenhum deles abre a boca para dizer como é que vai pagar a dívida, mas nós sabemos como é que vai ser. Vai ser com mais cortes nos salários e pensões, mais impostos sobre quem trabalha, mais destruição da escola pública, mais destruição do Serviço Nacional de Saúde. Ora, o nosso país pode ser um país desenvolvido, progressivo, se efetivamente derrubar estes traidores à pátria e instituir esse governo de unidade democrática e patriótica que o nosso partido vem defendendo desde há muito tempo. Dr. Garcia Pereira, muito obrigado por ter vindo à 21ª hora. É sempre um prazer, a vários níveis, ouvi-lo conversar. O que não tem a ver com a concordância ou não com as ideias. Não, eu espero é que este tenha sido um pequeno passo para se conseguir que nesta campanha se discutam os temas que são os únicos que verdadeiramente interessam. Porque se não se discutirem esses temas, estas eleições não terão qualquer espécie de interesse.